14 de junho não será o dia em que você descobrirá algo novo. Será o dia em que você perceberá que já sabia. Durante semanas, talvez meses, sua intuição tentou avisar. Os sinais apareceram, as sensações vieram, a verdade se aproximou repetidamente, mas você continuou esperando mais uma confirmação, mais uma prova, mais um motivo para acreditar. Só que existe um momento em que a alma para de sussurrar e começa a exigir que você enxergue. E quando esse momento chega, você não consegue mais agir como se não soubesse. 14 de junho traz uma energia poderosa de revelação, porque existe um momento em que a verdade simplesmente encontra espaço para aparecer. Não porque ela surgiu naquele instante, mas porque você finalmente está pronto para enxergá-la. Durante muito tempo, certas respostas permanecem diante de nós sem serem completamente reconhecidas. Os sinais aparecem, as sensações surgem, as situações se repetem, mas ainda assim continuamos esperando algo maior, uma confirmação definitiva, um acontecimento extraordinário, uma prova impossível de ignorar. Só que nem sempre a verdade chega dessa forma. Na maioria das vezes ela chega em silêncio, chega através da intuição, chega através daquela sensação que insiste em voltar quando tudo fica quieto. E é exatamente isso que a energia de 14 de junho potencializa. Ela aumenta sua capacidade de perceber aquilo que antes passava despercebido. Ela amplia sua consciência. Ela ilumina áreas da sua vida que estavam escondidas sob distrações, medos e justificativas. Os escolhidos costumam sentir isso primeiro, uma inquietação diferente, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção repetidamente, como se determinadas situações estivessem retornando apenas para garantir que você realmente compreenda a mensagem. E isso acontece porque a vida possui formas muito específicas de ensinar. Quando um aprendizado não é compreendido, ele reaparece. Quando uma verdade é ignorada, ela retorna. Quando uma decisão importante é adiada, os sinais se tornam cada vez mais evidentes, até que chega um momento em que não há mais como fingir que não viu. 14 de junho carrega exatamente essa frequência. A frequência da clareza, a frequência da consciência, a frequência que dissolve ilusões e expõe aquilo que realmente está acontecendo. Talvez você comece a perceber algo sobre uma relação. Talvez perceba que está insistindo em algo que já perdeu sentido. Talvez entenda que determinadas pessoas já não caminham na mesma direção que você. Ou talvez a revelação seja ainda mais profunda. Talvez ela aconteça dentro de você, porque algumas das maiores verdades não envolvem outras pessoas. Elas envolvem quem você está se tornando. Elas envolvem os limites que você deixou de respeitar, os sonhos que abandonou, as partes de si mesmo que escondeu para se encaixar em lugares onde sua alma nunca pertenceu. E quando essa percepção chega, algo muda. Você começa a enxergar sua realidade de forma diferente. Aquilo que antes parecia aceitável começa a incomodar. Aquilo que antes parecia suficiente começa a parecer pequeno. Aquilo que antes parecia impossível começa a revelar novas possibilidades. Porque toda revelação produz movimento. Ela altera a forma como você vê. E quando a forma de enxergar muda, a forma de viver também muda. Por isso essa energia é tão poderosa. Porque ela não entrega apenas respostas. Ela entrega consciência. E consciência transforma tudo. Você passa a identificar padrões que antes não percebia. Passa a compreender o motivo de certos ciclos se repetirem. Passa a reconhecer escolhas que estavam drenando sua energia sem que você notasse. E aos poucos, a confusão começa a desaparecer. A névoa começa a se dissipar. O excesso de dúvidas começa a perder força. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a verdade essencial finalmente foi reconhecida. E existe algo muito importante nisso. A alma reconhece antes da mente. A mente questiona. A mente procura explicações. A mente busca garantias. Mas a alma sabe. Ela sente. Ela percebe. Por isso, muitas revelações não chegam como surpresa. Elas chegam como confirmação. Como se uma voz dentro de você dissesse: era isso. Eu já sentia isso.
Eu já sabia. E quando esse momento acontece, não existe retorno. Porque depois que a consciência desperta, você já não consegue voltar a enxergar da mesma forma. Os sinais de que sua alma já conhece a verdade nem sempre aparecem de forma óbvia. Na maioria das vezes, eles surgem em silêncio, através de sensações, através de percepções que você não consegue explicar completamente. Porque existe algo curioso sobre a verdade. Antes de ser compreendida pela mente, ela já foi reconhecida pela alma. Muito antes de você encontrar palavras para explicar. Muito antes de tomar qualquer decisão. Muito antes de admitir o que está acontecendo. Uma parte profunda de você já sabe. E os escolhidos costumam sentir isso de maneira intensa. Sentem quando algo não está alinhado. Sentem quando uma situação perdeu o sentido. Sentem quando estão insistindo em algo que já deveria ter sido deixado para trás. Mesmo que tentem ignorar. Mesmo que procurem justificativas. Mesmo que tentem convencer a si mesmos do contrário. Aquela sensação continua ali, retornando, insistindo, chamando sua atenção. Esse é um dos primeiros sinais. Você não consegue mais encontrar paz em determinadas situações. Aquilo que antes parecia normal começa a gerar desconforto. Aquilo que antes era tolerável começa a pesar. Aquilo que antes parecia suficiente já não consegue preencher o espaço dentro de você. E isso não acontece por acaso. Acontece porque sua alma já percebeu algo que sua mente ainda está tentando aceitar. Outro sinal importante é a repetição. Você percebe que os mesmos temas continuam aparecendo, as mesmas perguntas, os mesmos conflitos, os mesmos aprendizados, como se a vida estivesse tentando mostrar algo repetidamente, e talvez esteja. Porque quando uma verdade não é reconhecida, os sinais costumam aumentar. Eles aparecem em conversas, em coincidências, em pensamentos inesperados, em situações que despertam exatamente as mesmas emoções, até que você finalmente perceba. Existe também o sinal da inquietação, uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse fora do lugar, como se uma parte de você soubesse que precisa mudar alguma coisa, mas ainda não encontrou coragem para agir. Essa inquietação não surge para te punir, ela surge para te despertar. Ela mostra que existe uma distância entre quem você é hoje e quem sua alma deseja que você se torne. E quanto maior essa distância, mais forte a inquietação costuma ficar. Outro sinal aparece quando você começa a perder o entusiasmo por aquilo que antes ocupava sua energia. Certos ambientes já não fazem sentido. Certas conversas parecem vazias. Certas conexões deixam de gerar a mesma identificação. Você tenta continuar como antes, mas algo mudou, e no fundo você percebe isso, porque sua alma já reconheceu que uma nova fase está tentando começar. Existe ainda um sinal muito poderoso, talvez o mais forte de todos, a intuição persistente, aquela voz silenciosa que continua retornando, aquele sentimento que aparece quando tudo fica quieto, aquela percepção que insiste em permanecer, mesmo quando você tenta ignorá-la. Você pode duvidar, pode adiar, pode procurar outras respostas, mas ela continua ali, porque algumas verdades não precisam ser ensinadas, elas precisam apenas ser reconhecidas, e sua alma sabe disso. Por isso você sente, por isso percebe, por isso determinadas situações já não conseguem ser vistas da mesma forma. A verdade começou a ocupar espaço dentro de você, e quando isso acontece, algo muda. Você passa a enxergar além das aparências, passa a perceber aquilo que antes passava despercebido, passa a identificar padrões que antes pareciam normais, e pouco a pouco, a clareza começa a surgir, não como um raio, não como uma revelação repentina, mas como uma certeza silenciosa, uma certeza que cresce, uma certeza que amadurece, uma certeza que se fortalece a cada dia, até que chega um momento em que você simplesmente entende. Identificar aquilo que você continua evitando enxergar nem sempre é fácil, porque aquilo que evitamos raramente fica completamente escondido. Na verdade, costuma permanecer muito próximo, tão próximo que muitas vezes faz parte dos nossos pensamentos diários. Mas existe uma diferença entre perceber algo e aceitar algo.
E é exatamente nesse espaço que muitas pessoas permanecem por muito tempo. Os escolhidos sentem isso de forma profunda. Sentem quando existe uma verdade tentando emergir. Sentem quando algo dentro deles pede atenção, mas nem sempre estão prontos para olhar diretamente para aquilo. Porque enxergar exige coragem, e algumas verdades carregam mudanças que assustam. Por isso a mente cria distrações, cria justificativas, cria razões para continuar adiando determinados reconhecimentos. Mas existe uma maneira simples de perceber aquilo que você continua evitando enxergar. Observe aquilo que mais ocupa seus pensamentos, aquilo que continua retornando, aquilo que surge repetidamente, mesmo quando você tenta focar em outras coisas. Porque aquilo que realmente precisa ser visto raramente desaparece. Pelo contrário, ele continua voltando, em momentos de silêncio, em momentos de dúvida, em momentos em que você acredita já ter deixado o assunto para trás. E isso acontece porque sua alma não abandona aquilo que precisa ser compreendido. Outro sinal importante aparece através do desconforto. Muitas pessoas acreditam que o desconforto é algo negativo, mas nem sempre. Às vezes ele é apenas uma mensagem, uma indicação de que existe algo pedindo atenção, algo que não está mais alinhado, algo que já não combina com quem você está se tornando. E quanto mais você ignora, mais esse desconforto cresce, porque aquilo que deveria ser observado começa a buscar espaço dentro da sua consciência. Existe também um sinal que costuma passar despercebido: a resistência. Preste atenção naquilo sobre o que você evita pensar profundamente, na conversa que você adia, na decisão que continua empurrando para depois, na mudança que sabe que precisa acontecer, mas continua adiando. Muitas vezes, exatamente ali está a verdade que você está evitando enxergar. Porque aquilo que não possui importância raramente gera tanta resistência. A resistência surge quando existe algo significativo por trás, algo capaz de transformar sua direção, algo capaz de alterar sua forma de viver. E é por isso que tantas pessoas permanecem presas durante tanto tempo, não por falta de respostas, mas porque já receberam respostas que exigem ação. E agir significa sair da zona conhecida, significa abandonar versões antigas de si mesmo, significa aceitar que determinados ciclos realmente chegaram ao fim. Outro ponto importante é observar onde sua energia diminui. Existem situações que drenam sua força, conversas que esgotam, ambientes que pesam, relações que geram mais inquietação do que paz. E muitas vezes você já percebeu isso, mas continua tentando convencer a si mesmo de que tudo está bem. Só que sua energia sempre revela aquilo que sua mente tenta esconder. Seu corpo sente, sua intuição percebe, sua alma reconhece, mesmo quando você ainda não quer admitir. E aos poucos, os sinais começam a se acumular. A sensação retorna, o desconforto aumenta, a repetição continua, a inquietação permanece, até que chega um momento em que ignorar se torna mais difícil do que enxergar. E esse é um momento poderoso, porque é nele que a consciência começa a despertar. Você percebe que não está diante de uma nova verdade, está diante de algo que já sabia, algo que já sentia, algo que sua alma vem tentando mostrar há muito tempo. E quando finalmente permite que essa verdade seja vista, sem fugir, sem justificar, sem criar novas distrações, algo dentro de você se reorganiza. A confusão começa a diminuir, a clareza começa a surgir, e aquilo que parecia tão difícil de encarar revela seu verdadeiro propósito. Não estava ali para te prender, estava ali para te libertar. Porque toda transformação começa quando você encontra coragem para enxergar aquilo que passou tempo demais tentando evitar. O que acontece quando a consciência supera o medo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas passam a vida inteira sem responder. Porque o medo possui uma característica muito particular. Ele faz parecer que permanecer parado é mais seguro, faz parecer que adiar é mais confortável, faz parecer que continuar igual evita sofrimento. Mas existe algo que o medo não consegue impedir: o despertar da consciência. Porque quando a consciência começa a crescer, algo muda dentro de você. Você começa a perceber aquilo que antes ignorava. Começa a enxergar aquilo que antes evitava.
começa a compreender aquilo que antes parecia confuso. E isso cria um conflito. De um lado existe o medo, do outro existe a verdade. De um lado existe o conforto do conhecido, do outro existe o chamado da transformação. E durante algum tempo essas duas forças convivem dentro de você, uma tentando manter tudo como está, a outra tentando conduzir você para algo maior. Os escolhidos conhecem bem essa sensação, porque existe um momento em que a alma já sabe qual caminho precisa seguir. Mas a mente continua calculando riscos, continua procurando garantias, continua esperando o momento perfeito. Só que esse momento raramente chega, porque a transformação não começa quando o medo desaparece. Ela começa quando a consciência se torna mais forte do que ele. E esse é um dos momentos mais importantes da caminhada. Você continua sentindo receio, continua sentindo incerteza, mas já não permite que isso determine suas decisões. Você começa a agir mesmo sem ter todas as respostas. Começa a avançar mesmo sem enxergar todo o caminho. Começa a confiar mais naquilo que sente profundamente. E aos poucos, o medo perde espaço. Não porque foi derrotado, mas porque deixou de ser o líder da sua vida. Quando a consciência supera o medo, você para de desperdiçar energia fugindo de si mesmo. Para de criar desculpas para situações que já não fazem sentido. Para de insistir em caminhos que sua alma já sabe que terminaram. E isso gera libertação. Uma libertação silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque durante muito tempo você acreditou que precisava se proteger da mudança, até perceber que a verdadeira prisão era permanecer onde já não existia crescimento. Existe também algo muito importante que acontece nesse processo. A clareza aumenta. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a perceber possibilidades onde antes só via limitações. Começa a entender que muitos dos cenários que o medo criava nunca chegaram a existir de verdade. E isso fortalece sua confiança. Não uma confiança baseada em garantias, mas uma confiança baseada em consciência. Você entende que não controla tudo, mas também entende que não precisa controlar, porque existe uma diferença enorme entre ter certeza e ter direção. E quando a consciência desperta, a direção começa a aparecer. Você passa a fazer escolhas mais alinhadas, passa a respeitar mais sua verdade, passa a ouvir mais sua intuição. E quanto mais faz isso, mais forte se torna. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você deixa de fugir deles. Você deixa de fugir daquilo que sabe, daquilo que sente, daquilo que precisa ser vivido. E é exatamente nesse ponto que algo extraordinário acontece. Sua energia muda, sua postura muda, sua caminhada muda. Porque quando a consciência finalmente supera o medo, você deixa de viver apenas reagindo à vida e começa a viver guiado pela verdade que existe dentro de você, uma verdade que sempre esteve ali, esperando o momento em que você teria coragem suficiente para segui-la. Por que sua vida muda quando você aceita o que já sabe? Porque existe uma diferença enorme entre possuir uma verdade e viver de acordo com ela. Muitas pessoas já conhecem as respostas que procuram, já sentem o que precisa ser feito, já percebem o que precisa mudar, mas continuam esperando, esperando o momento perfeito, esperando desaparecer o medo, esperando uma confirmação que torne tudo mais fácil. Só que enquanto a verdade é apenas reconhecida, nada acontece. A transformação começa quando ela é aceita, e isso muda absolutamente tudo. Os escolhidos passam por esse processo de forma muito intensa, porque chega um momento em que a alma não consegue mais fingir. Ela já sabe quando um ciclo terminou, já sabe quando uma relação perdeu o propósito, já sabe quando um caminho deixou de fazer sentido. Mas a mente continua tentando negociar, continua tentando encontrar razões para permanecer igual, continua procurando maneiras de evitar a mudança. E é exatamente aí que nasce o desgaste. Não pelo que está acontecendo ao seu redor, mas pela distância entre aquilo que você sabe e aquilo que continua fazendo. Quanto maior essa distância, mais pesada sua energia se torna, porque existe uma força enorme sendo consumida para sustentar algo que sua consciência já não aceita.
Você sente isso. Sente quando insiste em situações que já não trazem paz. Sente quando continua carregando algo que deveria ter sido deixado para trás. Sente quando permanece em lugares onde sua alma já não consegue descansar. E aos poucos, o desconforto aumenta, não para te punir, mas para te despertar. Porque a verdade possui uma característica muito poderosa. Ela não desaparece apenas porque foi ignorada. Ela continua presente, continua retornando, continua encontrando maneiras de chamar sua atenção. Até que chega um momento em que você finalmente aceita, e quando isso acontece, algo começa a se reorganizar. A resistência diminui, a confusão perde força, o excesso de dúvidas começa a desaparecer. Não porque todas as respostas surgiram, mas porque você deixou de lutar contra aquilo que já sabia. E existe uma libertação enorme nisso. Você para de desperdiçar energia tentando convencer a si mesmo do contrário. Para de criar justificativas para situações que já não fazem sentido. Para de insistir em histórias que sua alma já encerrou internamente. E quando essa energia é liberada, ela começa a ser direcionada para o crescimento, para a construção, para a transformação. É por isso que sua vida muda. Não porque o mundo muda primeiro, mas porque você muda primeiro. Sua forma de enxergar muda. Sua forma de decidir muda. Sua forma de se posicionar muda. E quando isso acontece, sua realidade começa a acompanhar esse movimento. Você passa a fazer escolhas mais alinhadas, passa a respeitar mais seus limites, passa a ouvir mais sua intuição, passa a reconhecer seu próprio valor. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer necessário. Aquilo que antes parecia assustador começa a parecer libertador. Aquilo que antes parecia distante começa a se tornar acessível. Porque a clareza produz direção, e a direção produz movimento, e o movimento produz transformação. Por isso, tantas mudanças começam exatamente no instante em que você aceita aquilo que já sabia. Não é porque uma nova verdade surgiu, é porque você finalmente permitiu que uma verdade antiga ocupasse o lugar que sempre deveria ter ocupado. E quando isso acontece, algo dentro de você se fortalece. Você deixa de caminhar dividido, deixa de viver entre o que sente e o que faz, deixa de lutar contra sua própria consciência, e pela primeira vez em muito tempo, sua energia começa a caminhar na mesma direção da sua alma. E é nesse alinhamento que a vida começa a se transformar. Existe uma razão pela qual certas mensagens chegam até você em momentos específicos. Não porque sejam apenas palavras, mas porque despertam algo que já estava vivo dentro de você. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez você tenha chegado até aqui porque uma parte da sua consciência já estava procurando por clareza, já estava procurando por compreensão, já estava procurando por algo que ajudasse a organizar aquilo que vinha sentindo há tanto tempo. Porque os escolhidos raramente atravessam períodos de expansão sem perceber sinais. Os sinais aparecem nas sensações, nas inquietações, nas mudanças internas, na forma como você começa a enxergar situações que antes pareciam normais. E quanto mais sua consciência se amplia, mais difícil se torna ignorar aquilo que sua alma percebe. Não porque você se torna diferente dos outros, mas porque começa a se tornar mais próximo da sua própria essência, mais próximo daquilo que realmente sente, mais próximo daquilo que realmente importa. E isso transforma sua forma de caminhar. Você passa a observar mais, passa a sentir mais, passa a compreender mais. Aquilo que antes gerava apenas confusão começa a revelar significados. Aquilo que antes parecia um obstáculo começa a mostrar ensinamentos. Aquilo que antes parecia um peso começa a revelar direções, porque existe uma inteligência silenciosa atuando dentro de cada pessoa. Uma inteligência que não grita, não força, não exige, mas permanece presente, esperando ser ouvida, esperando ser reconhecida, esperando encontrar espaço. E quanto mais você se conecta com essa parte profunda de si mesmo, mais percebe que muitas respostas não estão tão distantes quanto pareciam. Elas estavam escondidas atrás do excesso de ruído, atrás das distrações, atrás das preocupações que ocupavam espaço demais.
Agora, algo diferente acontece. Você começa a perceber sua própria vida com mais atenção. Percebe a energia dos ambientes, percebe a intenção das pessoas, percebe aquilo que fortalece sua caminhada, percebe aquilo que enfraquece sua paz. E essa percepção não surge para criar separação, ela surge para criar consciência, porque consciência gera escolhas, e escolhas direcionam caminhos. Cada vez que você escuta sua intuição com mais sinceridade, algo se fortalece. Cada vez que honra aquilo que sente profundamente, algo se expande. Cada vez que respeita sua verdade, algo se organiza. E pouco a pouco, sua realidade começa a refletir esse movimento interno. Não porque tudo ao redor se transforma instantaneamente, mas porque sua presença diante da vida se transforma. Você começa a ocupar seu espaço de maneira diferente. Começa a valorizar sua energia de maneira diferente. Começa a reconhecer sua própria importância de maneira diferente. E isso influencia tudo. Influencia suas relações, influencia suas decisões, influencia sua direção. Porque aquilo que acontece dentro de você sempre encontra uma forma de se expressar fora de você. Por isso é tão importante observar os sinais, observar as sensações, observar os chamados silenciosos que surgem ao longo da caminhada. Nem sempre eles aparecem acompanhados de explicações, nem sempre chegam com respostas completas, mas carregam algo valioso, carregam orientação, carregam percepção, carregam consciência, e os escolhidos sabem reconhecer esse movimento, sabem reconhecer quando algo dentro deles começa a despertar para uma visão mais ampla, uma visão que vai além do medo, além da dúvida, além da necessidade de controlar cada detalhe, porque existe uma força especial em confiar no processo da própria consciência. Existe uma força especial em permitir que sua verdade tenha espaço para respirar. Existe uma força especial em caminhar sem se afastar de quem você realmente é. E talvez seja exatamente isso que este momento representa. Um convite para observar mais profundamente. Um convite para ouvir mais atentamente. Um convite para perceber aquilo que sua alma vem mostrando de maneiras tão sutis. Porque quanto mais você se permite enxergar, mais clareza encontra. Quanto mais se permite compreender, mais direção encontra. Quanto mais se permite sentir, mais alinhamento encontra. E nesse alinhamento existe algo poderoso, algo que continua crescendo, continua se fortalecendo, continua encontrando novas formas de se manifestar, como uma luz que amplia seu alcance, como uma consciência que amplia sua visão, como uma energia que amplia sua presença. E à medida que isso acontece, você percebe que sua caminhada possui significados que antes passavam despercebidos. Percebe que cada experiência carrega algo capaz de contribuir para seu crescimento.